Olá, bem-vindos à primeira análise do Bate-Canal. 3% é a primeira série brasileira da Netflix. Ela se passa no Brasil num futuro onde a sociedade é dividida entre continente e mar alto. No continente, pobreza e falta de recursos básicos. No mar alto, tecnologia, medicina avançada, fartura e no meio disso, o processo, a chance única dos jovens do continente de 20 anos de passar para o lado de lá. Mas apenas 3% consegue ser aprovado. E aí, será que é bom? O piloto da série foi lançado lá em 2011, uma época em que o gênero da ficção científica pós-apocalíptica... Meu Deus, que palavra ruim! Fica pós-apocalíptica. Em que o gênero da ficção científica pós-apocalíptica ainda não tinha sido saturado por Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, Elysium, e é uma pena que demoraram tanto para continuar a história, porque naquele contexto o argumento ainda era interessante. Na série tem um discurso meritocrático muito forte por parte das pessoas que moram no Mar Alto. Eles ficam sempre tentando convencer as pessoas do continente que o processo é justo e que é a única chance de você ser bem-sucedido na vida. E isso se torna uma ferramenta de manipulação do pessoal lá do continente, que acaba tendo como objetivo de vida ir pro lado de lá. E isso os transforma em uma massa de manobra oprimida que acaba partindo para a revolta. Isso porque você aprende nos primeiros episódios que o processo é injusto e corrupto e que essa propaganda que eles fazem de que você é o criador do seu próprio mérito é enganosa. Isso relaciona com o nosso contexto político atual de uma forma interessante e faz você questionar o quão distópico é esse futuro. O argumento é excelente e em toda a série existem críticas super válidas à sociedade moderna. O processo é constituído de várias etapas avaliativas que julgam as características necessárias para uma pessoa ser aceita lá no Mar Alto. E essas provas trazem dilemas bem interessantes. As reviravoltas são surpreendentes. Apesar de não serem muito dramáticas, isso não tirou muito o fator surpresa para mim. A trilha sonora também é bem interessante. Ela sempre mescla elementos de cena e coisas que estão acontecendo na tela com o que está tocando. O problema é que as partes boas só correspondem a 3% da série. Uma coisa que eu achei muito ruim foi a má ambientação da série. A partir do momento que você se dispõe a criar um universo com dois lados de uma sociedade segregada tão diferentes, você precisa desenvolver esses dois lados muito bem. Nessa primeira temporada, eles focam muito no continente e ele nem parece que é tão ruim assim. Por exemplo, eles falam que lá não tem nem água para você tomar banho, mas os concorrentes do processo estão lá com os dentes todo branquinhos, não tem uma sujeira no rosto, a pronúncia deles é perfeita. Isso não faz muito sentido. A diferença entre o paraíso, que é o Mar Alto, e o inferno, que é o continente, não é muito evidente. O figurino, por exemplo, é bem tosco, parece uns retalhos amarrados, meio aleatórios, assim. Não faz jus ao contexto que é dado ao continente. As roupas não estão sujas, as roupas não estão gastas. Os personagens também são muito mal desenvolvidos, os diálogos são ruins, você não entende a motivação de ninguém, a atuação é dura, sem emoção, a série permanece num tom monótono do início ao fim, salvo exceções das reviravoltas que eu comentei anteriormente. Você não se conecta com ninguém, você não se identifica com ninguém. Esses problemas eu não consegui definir com certeza se foi um problema de, por exemplo, no caso dos figurinos, se foi falta de verba, no caso dos diálogos ruins e dos maus personagens, se foi problema da direção ou do roteiro. Mas o que importa é que o resultado final não é bom. Pode até parecer que eu estou pegando no pé da série, mas tudo isso que eu acabei de falar contribui para você criar um universo que seja crível. E se o seu universo não é crível, fica muito difícil de você transportar quem está assistindo para dentro da série. Você não consegue se conectar com nenhum dos personagens, você não entende a motivação de ninguém, você não se sente dentro daquela atmosfera, dentro daquela situação. E é por isso que a minha nota para 3% é 5,5. Apesar de todas as coisas ruins que eu falei, eu acredito que 3%, comparado a um histórico de produções ruins brasileiras, está bem acima da média, e é por isso que eu acho que você devia assistir e tirar suas próprias conclusões. Então é isso. Essa aqui é a minha opinião sobre a primeira temporada de 3%. Se você gostou, se você se divertiu, deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou da série, vamos comentar, vamos debater.
E eu te vejo no próximo vídeo, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal.